Atenção, atenção, autossabotadoras. O avião vai decolar em menos de 1 minuto. Gente, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Escolhi o tema autossabotagem para conversar com vocês. Então, dá uma segurada aí na cadeira que esse avião vai decolar e algumas fichinhas vão cair, mas o avião não vai cair mais, eu prometo. Quem aqui tem mania de ver as coisas dando certo e vai lá e sabota e faz com que dá errado antes que alguém faça isso por você? Levanta a mão quem já fez muito isso. Eu já fiz muito isso. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos. Então apertem os cintos que o avião vai decolar. Meu nome é Eliane, esse é o meu canal onde eu compartilho com você toda a minha experiência como mentora de mulheres e terapeuta também. Então eu trago ferramentas, insights, histórias da minha vida, histórias de pessoas que eu conheço para poder colaborar com a sua jornada de crescimento. Hoje eu vou falar da autossabotagem, mas não da forma que você está acostumada a ouvir por aí, tá? É aquele negócio, você não se valoriza. Não, isso aí tá batidão e não resolve a situação. Por quê? Porque você não é má com você mesma. Você tem um mecanismo para se autoproteger. Então, deixa eu te explicar como que isso funciona. E aí eu vou pedir para que você volte um pouquinho lá no passado, na sua infância. Se você viveu em um lar, né, um ambiente onde, por exemplo, felicidade, logo em seguida ela trazia um caos. Ou algum ganho, alguma conquista, logo trazia uma perda, uma punição. Ou uma pessoa se aproximava de você, mas quando você esperava que não tinha um afastamento, tinha uma distância, tá? O que acontece? O seu cérebro ele começa a identificar que logo após momentos bons, você sofre algo ruim. Então, toda vez que você está na vida adulta, gente, é por isso que eu sempre falo, a nossa infância é um chão onde a gente vai pisar para o resto da vida. Então, quando você está no futuro, vivendo algo muito bom, o seu corpo, ele entra totalmente em alerta pensando, opa, logo em seguida de uma felicidade, logo em seguida de uma conquista, logo em seguida de uma aproximação de alguma pessoa, algo ruim acontece. Seja um abandono, seja uma rejeição, seja uma perda de alguma coisa, seja uma tristeza, acontece. Então, o que você começa a fazer? Antes que façam isso comigo, eu mesma vou resolver o problema. Então, eu nem entro no estado de felicidade para que eu não possa sofrer depois. É como se rolasse uma reunião ali dos Divertidamente, principalmente ali a questão da ansiedade com medo, que fala assim, opa, isso aqui já aconteceu em algum momento antes. E vai acontecer de novo. Meu Deus, queimem tudo, porque, né? A gente não quer passar por isso, porque dói, porque machuca, e eu não quero vivenciar e experienciar esse sentimento de novo. Só que o que acontece? O seu corpo lá atrás, com 7 anos de idade, ele não pode estar regendo o seu corpo agora, a sua mentalidade, o seu jeito de agir no agora. Então, Li, se eu já sou adulta, se eu já tenho consciência, né, que eu não quero destruir a minha felicidade, eu quero viver essas experiências, o que de acho acontece que eu entro nesse modo? Acontece que você está com seu sistema de proteção desatualizado. Você vive como se você só soubesse reagir como aquela criança. Então, enquanto você não mudar o seu modo de operar quando algo bom está acontecendo, você vai voltar nos manuais lá de trás e fala: é assim que a gente resolve, fugindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A mulher, ela conhece um cara, e os primeiros encontros são ótimos, tá tudo certo, o cara é atencioso, o cara é prestativo, e aí ela começa a sentir um incômodo, uma sensação de que algo tá errado, ela começa a desconfiar, ela começa a se afastar propositalmente, e aí, gente, aqui eu tô falando de autossabotagem, tá? Eu não tô falando de intuição, que isso aqui pode ser um assunto que eu posso trazer num próximo vídeo. Inclusive, se você quiser ir diferenciar, né, intuição de autossabotagem, comenta aqui embaixo que eu gravo o vídeo. Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela começa a se afastar desse cara sem motivos, né? E aí, sim, pode ter o viés da intuição que tá dizendo algo pra ela, mas se essa pessoa, ela tem essa energia de autossabotagem, ela vai começar a fazer coisas e vai começar a cobrar o cara, ou vai ser chata com o cara, ou vai cobrar coisas que nem é da alçada dela, ou ele vai ter alguma atitude e ela já vai interpretar aquilo que é desse tamanho, desse tamanho. Então, tudo começa a desandar dentro dessa relação. O que acaba acontecendo? Essa pessoa acaba realmente indo embora, porque ela cansa de procurar, ela cansa de se explicar, ela cansa de dizer o que ela tá pensando, tá sentindo, ou tentar consertar algo que às vezes nem ela tá fazendo. E aí essa pessoa vai embora. E aí o seu sistema de proteção lá de 7 anos fala o quê? Bingo, não falei? Que a gente sempre é rejeitada? Eu não falei que sempre as pessoas estão indo embora? E você tem aquele viés de confirmação, que você mesmo causou. Na verdade, aqui nem foi o universo, foi você mesma. E aí, toda autossabotagem, às vezes, tem um ganho. Que é o quê? O que dói mais? Ser abandonada ou abandonar alguém? Pensa um pouquinho. É óbvio que você prefere, às vezes, terminar com algo do que se envolver plenamente e depois terminar e você sofrer. Então, você já antecipa, né? Porque você está nesse estado mais confortável. Então, a gente precisa começar a interpretar como que eu ajo toda vez que as coisas estão começando a dar certo. E não pense que tem algo de errado com você. É só o seu sistema fazendo o que ele tem que fazer, que é te proteger. Só que você está protegida com o escudo de uma criança de 7 anos.
E aí não dá mais pra gente chegar na fase adulta e não querer mudar o nosso modo operante. E eu sempre falo isso, que nos meus atendimentos, quando eu vou pegar, né, as travas, os medos, as inseguranças, os fatores autossabotadores, o que está acontecendo? É a criança ainda que está agindo. Porque depois de adulta, você não melhorou suas habilidades, você não melhorou sua mentalidade, você não melhorou sua autorregulação emocional, para você saber quem é que está sentindo o quê, se é a sua criança ou se é você adulta. Então, eu sempre falo, a gente precisa chegar nessa madurez de pegar aquele escudo que era da criança e falar, muito legal, você me defendeu ali até os 7 anos, mas agora o bagulho é mais louco. Eu preciso fazer algo que vai ser mais forte, que vai me proteger mais e melhor, mas sem me impedir de viver. Porque eu não sou criança mais. E ser adulto significa arriscar. Ser adulto significa, às vezes, sofrer. Lembra que eu falei com vocês em outros vídeos? A gente está aqui para viver altos e baixos, experiências boas e não tão boas, experiências que vão fazer com que a gente aprenda e outras com que a gente fique feliz. E às vezes o aprendizado não é tão bom assim. Só que se a sua criança tiver com aquele escudinho ali na frente o tempo todo, você vai preferir correr para uma caverna, ninguém te vê, ninguém te acessa, ninguém. Ai, me deixa aqui. E você se esconde, você se encolhe. E é onde eu pego muitas mulheres na minha mentoria, sendo invisíveis, não sendo vistas, escondidas, escondendo do mundo, porque não tem coragem de soltar a criança para viver a vida adulta. E agora eu preciso desmistificar 3 coisas para você. Primeira delas, tá? Você não gosta de sofrer. A gente tem uma similaridade com aquilo que já é de costume. Se eu vivi isso na infância, se eu vivi isso por muito tempo na minha vida, automaticamente eu vou ter mais dificuldade de enxergar a situação e de sair dela o quanto antes. Por quê? Porque aquilo vira familiar, é algo que você já está acostumada, é algo que você já sabe lidar, é algo que é fácil repetir, porque já vem no automático. Então você tem que entender que você não gosta de sofrer. Você tem uma aproximação ali, a chegada com a questão do sofrimento. Outra mentira é falar assim, é só você se amar mais. Gente, não tem como você quebrar um padrão de 30 anos somente se amando. Eu me amo, mas o trauma ele é maior. Enquanto você não vive uma experiência que ressignifica aquilo que você sentiu, se amar não vai ser suficiente. Então, essa historinha que muito terapeuta, se ame, se abrace. Não, você tem que viver a experiência de outra forma para que você entenda que, pera, eu sei lidar com isso de outra forma. Você escolhe isso para você. Sim, você escolhe isso para você de forma inconsciente. E eu sempre falo isso, enquanto é um problema escondido, ele não tem solução, realmente não tem. Agora, quando esse problema vem à tona, ele se torna uma escolha. E é onde você pode escolher fazer diferente, de forma consciente. Pera, eu tenho esse padrão, eu sei que eu corro da felicidade, então hoje eu vou ficar aí e vou encarar. Então vamos aprender a identificar esses gatilhos, tudo que acontece antes de você derrubar tudo. Primeira coisa que vai acontecer, acontece algo bom, você recebe um elogio, alguém quer se aproximar, você recebe uma oportunidade, o que acontece? Automaticamente seus divertidamente sai da sua cabeça fazendo alguma coisa está dando errado, socorro, vai acontecer de novo. Então, você tem que saber que imediatamente você vai arrumar algo que te tire desse estado de felicidade. Você vai inventar uma desculpa, você vai tentar conhecer uma outra pessoa, você vai arrumar uma justificativa. Inclusive, vou usar um exemplo muito prático assim. Sabe quando uma pessoa te elogia e às vezes você fala assim: são seus olhos. Nossa, não, tô horrorosa hoje. Desconforto. Algo bom. Consegue entender que é fração de segundos você ter uma reação de afasta, não, eu não sou bonita. Não, não olhe pra mim, porque da última vez que alguém olhou, eu entrei num relacionamento, olha como é que vira uma montanha russa. Eu entrei num relacionamento e aí a pessoa me traiu e eu sofri, isso em segundos, gente. Então, se você não for capaz de entender que quando algo bom acontece, seja o mínimo que é um elogio, eu já entro em pânico, devolvo aquilo como afastamento, você não vai conseguir mudar o seu modo de operar. E aí você vai inventar alguma coisa para que te dê a sensação que o controle voltou para você. Isso pode manifestar como vícios, isso pode manifestar como procrastinação, isso pode manifestar como frieza, distância, desconexão, isso pode manifestar de várias formas. Por isso que você tem que estar consciente e observar o que eu faço imediatamente depois que algo bom acontece. Ou o que eu faço imediatamente depois que eu recebo um elogio. Eu vou comer, me dá crise de compulsão alimentar. Eu vou comer, porque se eu tiver gordinha, ninguém vai me elogiar. Talvez você nunca parou para pensar. Eu vou beber. Eu vou beber porque quando eu bebo eu fico alegre, eu esqueço daquilo que aconteceu, porque na hora que essa pessoa falou isso, já me abriu uma caixa de Pandora e eu já tô vivendo uma situação lá do passado e como eu não sei o que é real do que é imaginário, a mente não sabe, né? Só de pensar você tá revivendo a situação, eu vou beber para me acalmar. E isso aqui pode virar N coisas. Entre quando esse alarme toca desesperadamente e quando você tem a necessidade de controle, ali tem um pequeno momento de você intervir. E eu vou te mostrar como que você vai intervir com isso. Eu anotei aqui algumas formas de você intervir, tá? Então você tem que lembrar que essa janelinha, ela é bem curta
E se você não tiver com essa consciência, por isso que eu tô trazendo isso pra você perceber se você é uma pessoa que corre da felicidade. E quando você perceber que deu essa janelinha ali do a sirene, algo ruim vai acontecer e você querer fazer algo pra retomar o controle, o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai entender que nada muda da noite pro dia, tá? Então, você tem que começar a reconhecer. Então, talvez não vai ser na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, vai demorar um pouquinho, mas você precisa começar a estar atento a esse padrão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a habilidade de reconhecer esse padrão no tempo real. Não é daqui um ano, não é daqui 3 meses, não é daqui uma semana, é na hora. Pera, gerou desconforto. Esse é o maior problema que a gente tem hoje. As mulheres têm muita dificuldade de sentir, porque elas estão extremamente desconectadas de si. Então, você identificar uma vergonha, e aí eu vou até indicar para vocês aqui um documentário que eu assisti da Brené Brown, não sei como é que fala, mas que chama Atlas. Ela fala o seguinte, que a gente existe 83 emoções e a gente não sabe nomear. E às vezes você tá tendo uma crise de autossabotagem, um sentimento de autossabotagem, e você fala que é timidez, porque a pessoa te elogiou. E quanto mais você entende dessas emoções, você consegue nomear o que você está sentindo. Então, você tem que trazer para você essa energia de que eu tenho que reconhecer o padrão em tempo real. Como que eu vou fazer isso? Começar a observar mais vezes. Não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas você precisa começar a observar esse padrão. Segunda coisa que você vai fazer, você tem que aprender a se autorregular. E quando a gente está falando de algo imediato, de uma situação que acontece, que às vezes a gente não tem tempo hábil para agir, para pensar, é respirar. Toda vez que algo bom está acontecendo, respirar profundamente antes de agir, antes de falar. Se dá uns 5 segundos ali para você pensar. Não faz de bate-pronto. Li, isso aqui é treino, viu? Então, se você não começar a buscar esses padrões para perceber quando que eles acontecem, vou repetir, não vai dar certo. Isso aqui é treino. Então, na hora que você perceber que você está reativa, respira e só depois dá uma resposta. E aí vai ser tempo suficiente de você escolher o caminho neural que seu cérebro vai fazer. Eu vou realmente tentar pegar o controle ou eu vou sorrir e agradecer. Muito obrigada pelo elogio. Isso aqui eu tô falando do simples, tá? E você tem que dar tempo de escolha para o seu cérebro. Se você não der, ele vai reagir sempre com o escudo da menina de 7 anos. Terceiro passo, você tem que ressignificar aquilo que está acontecendo. Quando você identifica, e aí acontece esse padrão, e toda vez que você reagir de forma ruim, né, entre aspas, porque não tem bom ou ruim, tem a intensidade que você coloca naquilo, mas toda vez que você perceber que você poderia ter sido um pouco mais solícita, um pouco mais aberta, deixar que aquilo se aproximasse de você, o que que você faz? Você ressignifica. Você não vai falar, ai, eu sou a pessoa que ama a felicidade, quer abraçar a felicidade. Não. Você vai dizer, eu tenho dificuldade de reconhecer esse sistema de felicidade. Eu tenho dificuldade de me abrir para isso. E tá tudo bem, eu estou aprendendo. Isso é um acolhimento, é você perceber que você pode se abraçar e que não tem nada de errado você errar ali naquele momento. Porque senão, daqui 3 anos, você vai falar assim, lá atrás eu poderia ter feito diferente. Se você se acolhe e fala, eu estou fazendo o melhor com o que eu tenho, com o que eu posso agora, e tá tudo bem, eu estou aprendendo. Isso já traz um outro comando para o seu cérebro, um outro sentimento. E na próxima ele vai se acalmar um pouco mais. Espera, tá tudo bem. Então agora eu tenho tempo para pensar. Eu vou experimentar fazer diferente porque tá tudo bem errar. E o quarto e último aqui é você buscar uma pessoa especializada para te ajudar. Se está muito enraizado, se você tem uma trava absurda, a ponto de você não querer ser vista, a ponto de você não querer que as oportunidades chegam, que quando chega uma proposta de mudança de emprego, de carreira, aumento de salário, você sai correndo, você precisa de ajuda. E isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça. Não adianta você aqui querer fazer isso sozinha. Seu padrão ele se perpetua por muitos anos. Você está tentando ali se autorregular, você está tentando pensar, parar, sentir, e você não consegue, busque ajuda, seja comigo, um outro profissional, um psicólogo, seja uma pessoa que vai te trazer essa possibilidade por muitos anos. Mas eu queria dizer que você não precisa viver isso para sempre. A sua criança, ela tinha que carregar esse escudo, você não. Você pode mudar, aprimorar, baixar o escudo, você pode escolher fazer outras coisas. Mas se você não decidir olhar para você adulta, você ainda vai continuar com o seu modo operar de criança. Então tá tudo bem você precisar de tempo, precisar de ajuda, precisar de uma pessoa que vai te auxiliar, mas você precisa escolher fazer diferente. Certeza que um dia, quando a felicidade bater na sua porta, você vai abrir e você vai aceitar sem se destruir, sem se sabotar, sem correr, porque você se sente merecedora. E agora eu quero saber de você. Qual foi a última vez que você se sabotou? Me conta aqui nos comentários, não precisa dar detalhes, mas se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, eu tô aqui para ouvir. E como aqui a gente trabalha com a realidade, a câmera caiu, o microfone acabou a bateria. Então, gente, é isso. Eu peço que vocês deem uma força aí pro canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.